Isso. Então, boa noite, né, novamente, a todos os presentes, né? Daí a gente vai dar um início à entrevista com o Dr. Samuel, sobre a questão da violência psicológica, né, contra a mulher. E o primeiro a fazer a entrevista, Dani. Tá. Então, a pergunta Pergunta, que eu né? separei, a pergunta que eu separei aqui é: quais são os principais desafios enfrentados pelo Ministério Público ao lidar com casos de violência psicológica contra as mulheres? Perfeito. Prezados, obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, o principal desafio, Dani, em primeiro lugar, no que se trata de violência contra a mulher em geral, mas especificamente a violência psicológica, é a comunicação original do fato, é a denúncia do fato pela vítima, né? Pensem aqui os amigos que a gente, tratando de uma forma de violência que não é visível para quem não está naquela relação, né? Ela não, em tese, ela não deixa ferimentos, não deixa marcas, até mais do que nos outros casos, nos outros tipos de violência contra a mulher, na violência psicológica é fundamental que essa vítima, ela, em primeiro lugar, ela compreenda a situação de violência na qual ela está inserida e, em um segundo momento, ela decida dar esse passo e realizar a comunicação. Então, este é o principal e o maior dos desafios, né? Em um segundo momento, quando isso é efetivamente comunicado, ou como é até mais comum, quando este contexto de violência produz também atos de violência física, e aí há intervenção das autoridades, o grande desafio no tocante à violência psicológica é a prova, né? São os meios de prova. Há um debate sobre o caráter desse delito, né? Que tipo de prova seria necessária para sua demonstração, e nós temos nos valido aqui em Criciúma de um trabalho muito diligente, muito eficiente das psicólogas da Polícia Civil. Então, nas ações criminais que nós temos movido com base no crime do artigo 147b, em geral, elas são acompanhadas de laudos elaborados pelas psicólogas da Polícia Civil. Perfeito. Eu acho que a sequência da pergunta, ela se encaixa no meu questionamento, que seria oportuno, né? Já que tocou na violência psicológica, como é que identifica e diferencia essa agressão psicológica, essa violência psicológica dentro do processo judicial? Uhum. Como é que a promotoria enxerga? Como é que, o ponto de vista da promotoria, como é que ela identifica dentro já do litígio, né? Quando ele já é avançado. Júlio, vamos lá, em termos muito operacionais, né? Os casos de violência contra a mulher chegam a nós ou pelas prisões em flagrante ou pelos boletins de ocorrência que são lavrados pelas vítimas, né? O primeiro indicativo para uma investigação focada na violência psicológica é o relato original da vítima, né? Se ela dá conta no BO, no seu primeiro depoimento, ou quando ela é ouvida pelos policiais em um caso de flagrante, que ela, em razão daquela agressão, daquela situação, ela está experimentando sintomas de recolhimento, de abatimento, de depressão, isso já é um indicativo de que o crime tem que ser investigado e avaliado, né? Um segundo indicativo que nós utilizamos é quando a vítima dá conta de alguns comportamentos que são, de alguma maneira, genericamente previstos no tipo penal, e ela informa que isso teve lugar durante o relacionamento, né? Então, por exemplo, o tipo penal fala em ações de controle, fala em ações de controle. Nós temos lá um flagrante por lesões corporais, mas no depoimento da vítima, ela informa que ela foi agredida na noite do dia 20, mas que há 3 anos o agressor tem um comportamento abusivo, controlador, e não permite que ela saia sozinha e toma o seu celular sem o seu consentimento e a deixa trancada em casa. Muitas vezes, Júlio, ela, a própria vítima, ela não tem noção de que isso é criminoso. Ela está ali porque ela foi agredida fisicamente, né? Mas a partir dessas indicações, a gente consegue alguns elementos para aprofundar aí uma apuração no tocante à violência psicológica. Que já vem um fato anterior, já vem Exato, acontecendo antecedente, exato, agressão exato. física,
provocado pelo psicológico. Inclusive, nós tivemos até um desafio aqui, em relação a esse crime, porque eu estou com ele aberto aqui, ele é de 2021, né? Ele é relativamente recente. Então, algumas situações envolvendo casais, por exemplo, de casamentos duradouros, a vítima vai relatar fatos que começaram antes de 2021, né? E um desafio da promotoria, muitas vezes, agora não tanto que nós estamos em 2025 já, né? Então é possível que uma comunicação feita hoje, ou um flagrante feito hoje, já verse sobre casos posteriores à vigência do crime. Mas quando eu cheguei aqui em 2022, a gente tinha que estar muito atento a isso e procurar contextualizar, quando possível, claro, a ação criminosa depois do início da vigência do crime, né? Iniciada antes, mas tendo prosseguido já na vigência do crime. Uhum. Alexandre, pode dar continuidade. Primeiramente, quero dizer que é uma alegria tê-lo conosco aqui essa noite, doutor Samuel, compartilhando da sua experiência, e parabéns pelo seu trabalho que vem Obrigado. desempenhando aí. A minha pergunta é como o doutor avalia a eficácia das políticas públicas atuais no combate à violência psicológica contra a mulher no Brasil? Uhum. Perfeito, boa pergunta. O Alexandre, a questão da saúde mental hoje é talvez o principal desafio do sistema de saúde como um todo, né? Ela vai muito além da questão criminal. A gente sempre dialogou, sempre fez questão de dialogar com autoridades, com servidores da área da saúde, porque nós tínhamos essa percepção nos nossos casos, né? Eu posso compartilhar com vocês aqui, nas prisões em flagrante de violência doméstica, em 70% dos nossos casos, o agressor ou é dependente químico ou abusou de álcool naquela situação específica, mas a questão da saúde mental está diretamente relacionada ao trabalho da polícia e da justiça na proteção à mulher. A partir do trabalho do Navit, e as colegas do Navit, elas estão aqui, elas podem confirmar isso, a principal medida de apoio que as vítimas buscam conosco é o amparo psicológico. Né? É algo que é um pouco estranho ao sistema, que não era foco de atenção até recentemente, mas que, se você parar para pensar, faz todo sentido, porque todo crime traz sequelas, o crime praticado dentro de casa, dentro da família, impõe um abalo ainda maior, né? Então, se tu me perguntas qual é a minha percepção a respeito da rede existente de apoio às vítimas de violência psicológica, eu te diria que os profissionais vinculados, os órgãos vinculados são todos muito engajados, há um senso compartilhado da relevância do tema, da importância de ações de apoio a essas mulheres. Todas as portas em que o Navit bateu até hoje, inclusive da Exucre, foram abertas, né? Mas dado o número de casos e as sequelas, a gravidade das sequelas, é preciso fazer mais, né? É preciso fazer mais, assim, trabalhando talvez no sistema público, ações específicas em benefício às vítimas, talvez criando programas de apoio às famílias, né? Isso é muito visível na nossa atividade. Filhos, irmãos, né, que não são diretamente vítimas de violência, mas que presenciaram, também precisam de ações de apoio. Então, eu acho que a tendência, a necessidade presente é de ampliação dessa rede a partir dessa constatação de que a violência doméstica atinge muito mais pessoas do que apenas aquela vítima. Exatamente. Muito obrigado pela resposta. Obrigado, Alexandre. Doutor, já continuando um pouco nesse assunto, né? Como o Ministério Público ele pode trabalhar em parceria com outras instituições, né, como a Defensoria, ali, né, a Polícia Civil, visando combater, né, essa violência psicológica? Perfeito. Douglas, a gente tem plena consciência, e não apenas no contexto do Navit, mas antes já na promotoria, que o Ministério Público sozinho
ele não tem braços, não tem forças suficientes para prover às vítimas do apoio que elas precisam, né? E que a própria Lei Maria da Penha já prevê. A Lei Maria da Penha, numa tradição muito característica da nossa legislação de proteção aos direitos difusos, ela avança significativamente em relação a um sistema ainda não preparado para executar todas as providências que ela prevê, né? Então, a Lei Maria da Penha traça um caminho, traça uma diretriz, e a diretriz que a Lei Maria da Penha traz é justamente de articulação entre órgãos públicos e sociedade civil. Então, a Promotoria da Violência Doméstica já trabalhava assim, e a experiência do Navit ampliou isso, né? Nós sabemos, o Navit Sul está aqui na sala com vocês, somos nós 3, né? Especificamente lotados no órgão, mas a gente consegue realizar mais em razão das parcerias, né? Levando essa mensagem ao poder público, aqueles órgãos que já desenvolviam ações de atendimento à saúde, de apoio clínico, apoio psicológico. Muito do que o Navit faz, por exemplo, diz respeito à área da educação, que a gente não associa diretamente à violência doméstica, à violência psicológica, mas quando a gente passa a considerar as famílias e os filhos, a gente tem que interagir com o sistema de educação também. E o que tem sido positivo é a resposta do setor não estatal, digamos assim, né? Entidades beneficentes, as universidades, já conversamos aqui, e o Navit Sul, aqui em Criciúma, de certa maneira, reproduz o que o Navit Capital já fazia lá, então isso não é privilégio só da nossa cidade, né? Essa acolhida tem sido geral. São portas abertas, mas é necessário também, Douglas, um trabalho de conscientização, né? Mais uma vez, a violência psicológica nem sempre é reconhecida como tal. Se a gente vai buscar o apoio de universidades, igrejas, através de cursos de psicologia, de direito, é um apoio qualificado que a gente tem conseguido viabilizar para as nossas vítimas. Mas, por exemplo, um desafio que a gente tem tentado desbravar, né? Nós fizemos aqui, a Nancy participou conosco, uma reunião muito positiva com o CDL de Criciúma. 60% a 70% dos nossos comerciários são mulheres, né? Então, há um contingente de pessoas que lida com o público, né, que está numa posição exposta, digamos assim, e são mulheres. Levar essa mensagem para que, num ambiente de uma empresa, de uma loja, de um estabelecimento comercial, as pessoas estejam atentas para identificar, prevenir e, se for o caso, denunciar casos de violência psicológica, é importante, né? É muito importante. Então, a nossa mensagem tem sido muito bem acolhida, mas é necessário avançar em trabalhos também de conscientização. Aproveitando ali, doutor, se as mulheres quiserem responder também, né? Como é que é o procedimento quando uma mulher chega ali alegando que sofreu uma violência doméstica, uma psicológica, principalmente, né? Como é que funciona todo o procedimento do Navit, né? Por favor. Boa noite, vocês estão nos ouvindo bem? Sim, perfeito. Sim, perfeito. Então, enquanto chegam as vítimas até nós fazemos primeiro toda a acolhida dela, né? Nós as ouvimos, fizemos a escuta qualificada dela, e a partir do que ela nos traz, nós fizemos os encaminhamentos necessários. Então, se a gente tiver uma demanda ali para acompanhamento psicológico, nós temos os contatos, né, com as nossas parcerias, ITEC, Unesc, Exucre, nós fazemos os encaminhamentos para atendimento psicológico, ou para inserção no mercado de trabalho, ou como o doutor comentou, né, normalmente são mulheres em que o agressor era o provedor da casa e agora ela precisa trabalhar para custear as despesas e tem filhos, precisa inserir os filhos na escola, então nós fizemos toda essa ponte, né, com o serviço de educação também, para que essa criança seja inclusa no serviço escolar. Então, a gente vai esse trabalho. E também é muito comum
que essas mulheres, elas venham até o atendimento, a gente faz esse atendimento, passa um tempo, elas retornam com outras demandas também, que às vezes elas queriam, por exemplo, um atendimento para guarda, partilha dos bens, né, na separação, no divórcio, a gente faz aquele atendimento. Aí passa um tempo, elas nos procuram para tentar conseguir um emprego. Então a gente volta a atender aquela mulher novamente, ver se deu tudo certo. Quando ela também não se comunica, a gente costuma entrar em contato para ver como que tá, se está faltando alguma coisa, se precisa de alguma ajuda. Então, esse contato ele fica meio que constante, assim, não seria só uma única vez. Uhum. Alguém tem mais alguma pergunta sobre o Navit? Eu teria uma pergunta, mas acho até que elas já responderam, que seria qual o papel do Ministério Público, né, nessa proteção das vítimas de violência psicológica, e aí fica, no caso, a segunda parte para ser respondida, que seria a responsabilização dos agressores. Uhum. Perfeito, ótima pergunta, o Luiz Fernando. A gente procura, Luiz, dissociar, na medida do possível, a atuação do Navit da atuação da promotoria da violência doméstica, perfeito? A promotoria, claro, tem uma atuação investigativa, né? Ela trabalha a partir dos dados que a polícia coleta, faz a complementação desses dados e move as ações contra os agressores. O Navit tem uma missão basicamente assistencial, de atendimento, suporte e promoção dos direitos das vítimas. Evidentemente, muitos pleitos de apoio às vítimas são feitos pela promotoria, até porque, como a gente conversou antes, a Lei Maria da Penha dá essa abertura. A Lei Maria da Penha ela não é uma lei criminal, é interessante, ela é uma lei de direitos das mulheres vítimas de violência. Então, muitos desses interesses, eles são defendidos também na ação criminal. Mas o apoio que o Navit presta às vítimas é independente do resultado do processo criminal. Né? Agora, ainda há pouco, a gente fez uma reunião de trabalho aqui e discutíamos o caso de uma senhora que chegou até nós a partir da promotoria da infância, do juízo da infância. As crianças estariam em situação de risco por força dos conflitos envolvendo pai e mãe, por força de uma situação de violência doméstica, né? Essa senhora, eu acho que chegou a ser abrigada, né, Nancy Graziella, chegou a ser abrigada aqui no abrigo municipal, mas como infelizmente é comum nesse segmento, nessa área, no seu depoimento ela minimizou a agressão, minimizou o papel do agressor, nada obstante ela tenha pedido apoio do Navit para reinserção profissional, né? E ela vai receber esse apoio, né? O procedimento criminal vai ser arquivado, mas nós verificamos ali um caso de vulnerabilidade no qual o Navit vai trabalhar. Interessante. Leidiane, eu gostaria de fazer uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Então, a minha pergunta já foi praticamente respondida, mas era pensar como as meninas falaram, a Nancy também contribuiu aquele dia lá na nossa palestra, como essa violência psicológica, ela afeta a saúde mental e o bem-estar da mulher. Eu sou a única mulher representante do grupo, nós discutimos bastante sobre isso, porque algumas coisas para os homens não são significativas em determinadas situações, ou não é compreensível que isso aconteça. Então, assim, por ser mulher, por encontrar algumas semelhanças na temática, né, de experiência de vida, é algo que nos faz refletir muito, assim, esses atendimentos, né, como elas já relataram, que continuam, são contínuos, eles não vão parar por ali, porque a mulher, ela precisa se reorganizar financeiramente, ela precisa retornar ao mercado de trabalho. Então, assim, vocês já visualizaram, né, esse impacto, principalmente a violência psicológica, porque elas geralmente procuram quando já sofreram a agressão em si. E essa é a principal ideia de nós estarmos trabalhando com a violência psicológica, porque como eu não apanhei, eu não sofri nada, então talvez eu não precise fazer esse trabalho
essa busca, né, de uma reinserção, de esse autorreconhecimento. Então, era pensando mais nisso, nesses encaminhamentos. Essa violência psicológica sofrida por essas mulheres atendidas pelo NAVIT, vocês percebem que a saúde mental delas, né, a gente já acredita que sim, mas pensando assim, como isso é verificado por vocês, o bem-estar, como que fica, assim, a percepção nesses atendimentos? Ô, Lediane, obrigado pela pergunta. A Nancy, a formação dela é jurídica, né? A Graziela tem formação em serviço social, mas eu acho que elas vão concordar comigo. É até estranho a gente dizer isso quando atua num processo judicial. A gente sabe que no processo judicial é necessário prova e prova objetiva da responsabilidade do autor, né? E é positivo que assim seja, mas as mulheres vítimas de violência psicológica, o fenômeno é perceptível visualmente. Isso que as audiências judiciais, vocês sabem, elas acontecem às vezes 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos depois da comunicação do caso à polícia, né? E você percebe que a pessoa não está bem, e não é só o chorar em audiência ou o tremer, que são coisas que a gente vê com alguma frequência. É um abalo pessoal e uma falta de perspectiva, a questão da reiteração do pensamento, de não conseguir superar aquilo que aconteceu há 4, 5 anos, né? O terror que a pessoa demonstra quando, infelizmente, na audiência é obrigada a lembrar aquilo. Evidentemente, a percepção de um leigo em psicologia, ela não é suficiente como prova, mas é visível, é realmente visível, né? Eu tinha muita resistência a esse crime até vir para a área, porque eu achava que nós teríamos dificuldade com a produção probatória, mas o trabalho dos psicólogos da Polícia Civil tem nos ajudado muito. E não só eles, sabe, Leidiane? Os psicólogos que ajudam no NAVIT e muitos profissionais particulares mesmo, que aquelas vítimas que têm condições buscam, esses laudos, eles nos dão um elemento, uma prova de caráter pericial, por assim dizer, que é muito importante para a condenação. Mas o fenômeno, ele é visível, ele é muito claro, muito claro. Né? E eu acho que eu comentei com vocês na palestra, né? As defesas, elas trabalham em contraposição à acusação de uma maneira que é compreensível, mas é um pouco lugar comum, assim, um pouco quase vulgar, assim. Então, em algumas defesas, juntam fotos da suposta vítima viajando, né? Então, como é que ela sofreu violência psicológica e agora está viajando, e agora está num restaurante, e agora tem um novo namorado? É a prova de que ela não sofreu a violência. E a gente procura combater isso, porque a pessoa tenta resgatar a sua integridade, a sua vida, né? A despeito de tudo que sofreu. Mas, assim, resumindo para ti, o fenômeno é muito visível e a gente procura confirmá-lo pela prova pericial. E as meninas do NAVIT, vocês percebem isso também, meninas? As meninas, em geral, conversam com as vítimas no pós-audiência, né? Que é um momento muito, muito tenso também, né? Sim, sim. A gente percebe, doutor. Ontem mesmo a gente atendeu uma senhora antes da audiência e ela chegou muito bem, chegou tranquila. E quando a gente começou a conversar com ela, explicar que a gente poderia estar oferecendo um acompanhamento psicológico caso ela quisesse, enfim, ela já começou a chorar e ela chegou super bem. E aí ela começou a desabafar, começou a contar como era, porque no caso dela era um filho, né? Começou a contar que era um menino muito bom, contou toda a história pra gente e ficou extremamente emocionada e ela estava muito bem. Então a gente percebe assim que mesmo o tempo passando, já fazia um bom tempo que tinha ocorrido, né? Ela estava ainda traumatizada e ela ainda necessitava de ajuda e mesmo ela gostando do filho, querendo a presença do filho, né? Ela percebia que não tinha como porque ele tinha feito coisas que, né, não seriam aceitáveis. Então, é um caso assim que a gente vê que cada vez que ela tiver que vir em audiência, ela vai estar naquele sofrimento, né? Fragilizada, né? Isso. Uhum.
E é por isso que é tão importante o acompanhamento psicológico, e é por isso que a gente reforça sempre para a vítima que mesmo que ela se sinta bem, é bom que ela sempre faça esse acompanhamento, né? É importante. Verdade. Até reforçando o que o doutor falou ali, se a audiência for 1 ano depois do fato, ainda está rápido. Uhum, Está rápido. Porque é verdade. normalmente é 2 anos para cima, né, doutor? Uhum, Claro que, é isso aí. claro que o judiciário está cada vez mais automatizado, né? A gente está Uhum. vendo cada vez mais automatização do que direito, né? Mas ainda está um pouco demorado, né? Isso. E perguntando, tem algum projeto assim do Ministério Público ou do Navid, né, para conscientizar a sociedade em geral também desses problemas, assim, que até um ponto ali do nosso projeto é que tem essa nova lei, né, do artigo 147, esqueci agora o artigo ali o novo crime de violência psicológica ali, mas assim, acho que falta mais uma conscientização da população saber que é crime isso aí, né? Acho que muita gente não sabe ainda, né? Uhum. Tem algum projeto para isso? Exato, a gente até final do ano passado, nós tínhamos um projeto aqui em Criciúma, em conjunto com a Polícia Militar e com a Secretaria da Assistência Social e da Educação, chamado Meu Lar Protetivo. Nós íamos nas escolas municipais a cada 15 dias, né? E falávamos com o 8º e 9º ano, né? Visitamos todas as escolas municipais que chegavam a essa fase para debater Lei Maria da Penha, debater violência doméstica e trabalhar essa distinção entre as formas de violência. Numa linha, Douglas, o Ministério Público Estadual tem uma campanha chamada Oi, Meu Nome é Maria, que é uma campanha de apresentação da Lei Maria da Penha focada no ensino médio, né? Esta campanha em Criciúma, a Meu Lar Protetivo, foi uma adaptação do Oi, Meu Nome é Maria a um público um pouco mais jovem, né? 13, 14, 15 anos. A ideia era alertá-los, era conscientizá-los. A gente sabe que hoje na sociedade digital esse público ele forma opinião até dentro das casas, né? Dentro das famílias. E essa conceituação, a gente sempre teve o cuidado de levar esse debate para a garotada, assim, entre a distinção entre violência física e psicológica. Eles compreendiam muito bem isso. Eles compreendiam muito bem, porque eu lembro que a gente trabalhava não tanto a violência psicológica, mas uma das modalidades de abalo psicológico também, que é o crime de stalking, e todos eles, né, todos eles hoje com rede social, com uma vida ativa em redes sociais, todos eles entendiam uma noção, né, da perseguição, né, de que o abalo ele não é só decorrente de uma agressão física, né? Então, tínhamos esse projeto até final do ano passado, nós não tivemos mais, mudou a gestão, né, a Secretaria de Educação, enfim. O projeto durou por 2 anos e meio, ele também estava no momento de encerrá-lo, mas o Ministério Público é entusiasta desse tipo de iniciativa. A gente já esteve em várias organizações que trabalham com mulheres, né, no IFSC, no Hospital São José, na FASC, né? Então, nós levamos a mensagem sempre que somos chamados e tínhamos esse projeto aqui com os adolescentes e com o município de Criciúma. Pessoal, tem mais alguma pergunta para fazer? Alguma coisa a acrescentar? Colegas me permitirem, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, ou saber a posição do doutor a respeito de algo específico que ele até mencionou em outro momento. Doutor, até eu já acompanhei de perto, nós sabemos que quando uma mulher ela sofre na casa, toda a família sofre, né? Se tem filhos, então se ela sofre violência vindo do marido, os filhos vão ter um reflexo bem grave, até eu acredito. Uhum. E a longo prazo também, talvez isso traga um reflexo na vida dos próprios filhos, quando eles se casarem, quando eles tiverem seus relacionamentos. Eu gostaria de saber do doutor se existe algo assim que possa ser feito para acompanhar também os filhos, porque geralmente eles sofrem muito com a mãe quando ela acaba sofrendo esse tipo de violência, porque
também quando tem uma violência física, geralmente tem a psicológica também. Uhum. Vai ter xingamento e tantas coisas mais que ocorre Com dentro certeza. de... Com Então, certeza. gostaria de saber, doutor, se tem algo que possa ser feito assim para acompanhar também os filhos que vão sofrer junto, né? Eu acho que o Navit abre essa porta, Alexandre. O ato que constituiu o Navit no Ministério Público trabalha uma noção bem ampla de vítimas, né? Inclusive as chamadas vítimas indiretas, né? Um conceito que incluiria os filhos em um contexto de violência contra a mulher. Nessas palestras, nessas reuniões que a gente faz, não raro alguém levanta o braço e de público, né, em público, revela alguma situação que presenciou, que viveu na infância, ou que algumas mulheres que passaram como vítimas diretas, né, esses casos, a gente sabe que, além de um grande número de casos que não é registrado hoje em dia, há esse passivo, né, esse passivo do passado, né, que aflige tanta gente hoje. O Navit seria a porta, o Navit contempla o atendimento dessas pessoas, mas a gente entende que, como é algo muito íntimo, né, algo que ficou no passado, embora ainda aflija quem sofre, o passo de buscar apoio, ele é difícil, né, ele é muito complicado. Então, a tua ponderação me faz refletir que talvez na divulgação do Navit a gente possa acentuar isso também, que não é só para a vítima direta, para vítimas indiretas, e não necessariamente apenas casos presentes, né? Eu fiz essa colocação porque eu acredito que existe, além do trauma para as crianças, né? Isso também pode gerar um reflexo lá na frente. Talvez o menino aprenda com o pai a fazer isso, ou a menina aprenda com a mãe a ser pacífica a respeito da violência que vem sofrendo. E isso eu acredito que ocorre muito, né? Uhum. Ocorre muito. Há pesquisas nesse sentido, né? Eu não tenho os dados aqui, mas pessoas que crescem em ambiente de violência tendem a reproduzir os comportamentos, né? Quando se tornam adultos. Então, é algo que a gente tem que frear, tem que brecar, enquanto ainda não trouxe um dano irreparável até para os filhos que crescem ali, né? Isso. Muito obrigado pela colocação. Obrigado. Luiz Fernando, queria fazer uma pergunta? Eu queria. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Doutor, referente aos atendimentos ali no Navit, tem uma idade em específico que mais procura, que vocês mais atendem? Alguma idade que mais chega, caso? Uhum. Por que da pergunta? No meio da universidade mesmo, eu estava fazendo um trabalho onde havia 4 gurias e eu o único rapaz, e entraram nesse assunto e as 4 já sofreram algum tipo de violência. Uhum. E eu fiquei espantado, porque na minha concepção, eu até pensei que fosse uma idade mais avançada ou meia idade, Uhum. mas elas eram bem jovens e eu fiquei espantado. E aí eu queria saber do doutor, das meninas, qual é o público que vocês mais atendem nesse termo de idade. Uhum. Essa percepção que tu tinhas era a que eu tinha quando eu cheguei na área. Eu imaginava que violência doméstica era algo de senhoras, assim, e foi uma surpresa ver como isso atinge o público jovem também. Nancy Grazella, vocês podem ficar à vontade. Nós temos bastante casos de mulheres jovens, de 25 a 30 anos, que sofrem violência doméstica. Temos casos de senhoras, né, pessoas mais velhas, que normalmente são casos em que o filho é o autor do crime, mas acredito que uma grande parte são mulheres jovens, né, até ali na faixa de 30, 35 anos. Eu acredito que meio que ficou um perfil, né? As mulheres mais velhas, a maioria é os filhos, que hoje, né, a medida é contra o filho. Difícil a gente encontrar uma senhora que é o marido ainda. As mulheres mais jovens, a gente tem percebido que daí o número é grande, inclusive que ela já tem uma medida de um outro relacionamento que ela já teve no passado
e agora está com esse atual companheiro e também o mesmo problema, é um ciclo que está se repetindo, assim. Então, e tem meninas também extremamente jovens, jovens que eu digo adolescentes mesmo, de 17, 18 anos, que também já têm registrado boletins de ocorrência por violência do namorado, nem esposo é ainda, é namorado. Então, está se criando perfis, assim, né? Acredito que está assim hoje. Não, estou forçando ali também. Tá uma pergunta? Não, eu só queria Ah, complementar. não. Dá para quantificar as vítimas dos agressores quanto às classes sociais? Se o maior número é a classe mais baixa, a classe média, como é que dá para quantificar? O Navit, Dani, ou a promotoria como um todo? Não, os dois. Uhum. Eu acho que o Navit, as vítimas mais vulneráveis têm procurado mais, né, Graziela, o que é natural. Porque, amigo, veja só, embora o fenômeno ele é espraiado, ele está em todas as classes, né? A gente tem casos em todos os segmentos. A vítima que é mais abastada, ela, em geral, né? Isso é uma experiência muito concreta, assim. Ela teme mais a exposição, né? Porque, em geral, ela tem uma carreira profissional, uma pessoa conhecida, então denunciar para ela acaba sendo, às vezes, até um pouco mais difícil, né? Por esse temor, mas quando ela faz a denúncia e ela tem certas posses, ela consegue, por exemplo, buscar um apoio psicológico privado, né? Há vítimas que vêm para a audiência com advogados, né? Advogados que se habilitam como assistentes de acusação. Isso é comum, isso acontece, né? E a promotoria tem por política sempre admitir a habilitação desses assistentes, né? Não é indispensável, evidentemente, a promotoria procura resguardar os direitos das vítimas, mas se ela se sente mais confortável com a presença ali de um advogado seu, isso é muito bem-vindo. Então, o fato de ter uma capacidade financeira maior permite que a vítima busque alguns recursos que não são acessíveis às vítimas mais carentes. Mas o fenômeno é espraiado, né? É espalhado, e o abalo psicológico também, não tenha dúvida. Perfeito. Talvez Nós mais podemos uma pergunta. perceber. Pode Não, é falar, só Lívia. comentar que nós podemos perceber que a importância desse trabalho preventivo que o doutor comentou nas escolas a partir dos 8º e 9º anos. Eu sou professora, então, Ah, que assim, legal. sempre que a gente tem essa visita, tanto agora estamos trabalhando essa questão também do Maio Laranja, então, assim, como nós percebemos que isso interessa, mas eles têm um grande receio, né? São assuntos que sempre causam uma polêmica, até mesmo entre as famílias, e essa questão da violência, essa apresentação do que efetivamente é violência, que não é só eles estarem nesse lugar, né, onde eles sofreram uma violência física, sempre no final, né, de palestras, de conversas, as meninas, né, e às vezes os meninos também, eles trazem esses assuntos à tona, principalmente as crianças, né, em situação de vulnerabilidade. E como as meninas colocaram, o doutor colocou agora também, essa questão de, dependendo da posição que eu ocupo, né, se demora um pouco mais, né, essa exposição, a dificuldade da exposição, ela é bem visível, e isso com as outras temáticas também, nos grupos de alunos que nós atendemos. Sim. Porque se pensa muito na sociedade, como é que as pessoas vão entender, né? Às vezes é de uma família mais conhecida, então como é que vai abordar o tema, quais as implicâncias que vai ter baseado nisso, mas a gente sabe que é algo bastante recorrente, só que percorre uma trajetória mais demorada até haver esse convencimento de que eu não quero mais ficar nessa condição. Nós percebemos muito nas reuniões de rede, onde vem um doutor, polícia civil, polícia militar, e é muito nítido, assim, cada caso que nós tratamos lá, das pessoas nessa situação mais vulnerável, eles acabam expondo mais rápido. Porque sentem essa necessidade da proteção, já estão um pouco mais habituados em receber algum tipo de ajuda, e já quando a família
é de uma classe média alta, porque mesmo na escola pública a gente atende, né, todos esses públicos, a gente percebe a dificuldade, né, não fala para minha mãe, não conta, então a gente fica nesse impasse, às vezes tem que falar, tem que ser dito, então o trabalho preventivo, quanto mais tenra a idade, acredito que ele vai trazer a longo prazo um resultado bastante satisfatório, a compreensão de que esse também é um tipo de violência. É verdade, Leidiane. E eles, mesmo os adolescentes, deve ter essa experiência em sala de aula, né? Parece que eles estão brincando, parece que eles estão rindo, mas eles sempre absorvem alguma coisa, né? Eles estão atentos. E essas questões de relacionamento, isso chama muito a atenção deles. Então, é muito importante trabalhar. A gente sente falta das reuniões do meu lar protetivo. Tomara que voltem. Júlio, queria acrescentar alguma coisa? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Samuel e para as meninas também, né? Qual a maior incidência, assim, nosso produto final do trabalho é apresentado depois numa estatística frente ao nosso debate, né? E qual a maior incidência, assim, dos aspectos que chegam até vocês, né? Em termos de Criciúma, qual é o maior causa do problema, o que é a faixa etária, a busca do recurso chegando em vocês? Qual a dificuldade maior, enfim? Júlio, assim, em termos de registro, eu acho que o número 1 ainda é ameaça, né? E ameaça é um tipo de violação psicológica também, né? A gente, quando fala em violência psicológica, não é só o 147B, né? A ameaça, historicamente, é um crime de abalo à integridade psicológica por natureza, né? Esse ainda é o carro-chefe em termos de número de registro, né? E, cara, assim, compartilhando algo muito, muito pessoal com vocês, eu não sei se a gente falou isso na palestra, mas o crime de ameaça, não contra a mulher, mas genericamente, ele sempre foi muito, muito desprezado por quem opera o direito criminal, o direito penal, né? Ele vai para o juizado especial, em geral, minimiza-se o que ocorreu, o caminho ao arquivamento, né? Depende de representação, aí todas aquelas teses de que ânimo exaltado não configura ameaça, né? Conflito de vizinho, conflito de trânsito. Então, a ameaça, em geral, ela nunca foi muito prestigiada. Agora, a ameaça em um ambiente doméstico, um ambiente familiar, né, Leitiane, aqui e as meninas também, a participação de vocês como mulheres diz muito sobre isso. Uma coisa é uma ameaça entre homens no trânsito, em público, quando você sabe que aquilo não vai descambar para nada além de uma troca de tapa, né? Agora, uma ameaça em um ambiente doméstico, em que não há ninguém olhando, né, contra alguém fisicamente mais frágil, né, que convive contigo, é algo gravíssimo e a gente trabalha isso nas reuniões, né, com públicos femininos. A ameaça é gravíssima e se a ameaça chegou a descambar para o manuseio de faca, por exemplo, essa relação tem que ser imediatamente interrompida. A mulher não pode ficar dentro de casa com alguém que seja bêbado, seja no curso de uma discussão que puxou uma faca para si, né? Então, a gente tem esses números estão disponíveis, mas a porta de entrada costuma ser o crime de ameaça, é o mais numeroso, e ele tem sido retrabalhado no âmbito da violência doméstica contra a mulher para que realmente você possa extrair do que houve a gravidade que aquilo realmente tem e a vítima tenha consciência de que ela passou por uma situação de risco de vida concreto. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, amigo, se tu querias mais dados, mas... Não, contempla aqui. Obrigado pela resposta. Nada. Depois a gente vai ter que fazer um apanhado geral dos nossos questionamentos para entabular um produto, né? E esse produto vai apresentar percentuais, vai apresentar... Que legal. Eu não sei se vocês conhecem o Observatório de Violência contra a Mulher da Assembleia Legislativa do Estado. Lá tem muitos dados.
Boa dica para a gente correr atrás aí dela. Ele agrega dados de várias instituições, né? Douglas? Mais alguma questão, pessoal? Doutor, eu queria agradecer a sua presença, né? A gente vai assim, caminhando para o final. A tua disponibilidade, eu sei que o Ministério Público tem várias coisas, né? Petições a resolver, né? Durante o dia, né? Principalmente nessa matéria da Maria da Penha, porque violência doméstica quando eu trabalhava com violência doméstica, era todo dia Todo dia. acontecia alguma coisa neste caso, né? Todos os dias, não tinha exceção, não tinha exceção. No plantão também, quando estou de plantão, também acontece, também, infelizmente, né? Mas a gente agradece o tempo que o senhor conseguiu reservar para nós, né? Imagina. Vai nos ajudar bastante no nosso projeto, né? A gente queria agradecer. Muito obrigado pela disponibilidade do senhor. Ô, Douglas, obrigado pela oportunidade, tá, pessoal? Obrigado pela atenção que vocês dão ao tema aí, esse projeto de extensão da Exucre muito nos interessa, muito relevante para o nosso Navit. Obrigado pela atenção de vocês. A gente está à disposição, né, meninas? Se vocês precisarem de dados, se quiserem conhecer aqui o Navit, são nossos convidados aí. Eu vou só subir 2 andares, eu posso fazer. É através de vocês que a gente consegue fazer a divulgação do Navit, claro, né? Então, com certeza. Não, esse vídeo vai ser bem... A gente vai divulgar bem esse vídeo, essa entrevista, né? Mas é isso. Então, desejo uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, hein? Até mais. Tchau. Boa noite. Bom final de semana. Valeu, obrigado, Igualmente, igualmente. doutor.